Salve, salve toda a nação corintiana, mais um vídeo se iniciando no canal Camisa 12 Fiel Corinthians. Se ainda não for inscrito já sabe, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo as novidades do Timão. Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal e bora pra notícia. Agora o assunto é Cavani e Corinthians, novidades que talvez não animem o torcedor corintiano. Fala, Todd Sports. Bem, claro que o assunto Cavani dominou o noticiário do Corinthians aí nas últimas 2 semanas, né? Nenhuma novidade, nenhuma confirmação, nem do sim, nem do não. O Corinthians ainda está num compasso de espera, né? Aguardando se pode continuar as conversas com o irmão e empresário do jogador, depois da primeira sondagem de se apresentar como candidato, né, a ter o Cavani para a próxima temporada. Segundo o The Mirror da Inglaterra, né, o Barcelona já ofereceu ao Cavani 18 meses de contrato. E um valor que não é um valor muito acima do que os grandes projetos para craques aqui no Brasil costumam pagar. Mas, claro, né, obviamente o jogador, se o Cavani preferir o Barcelona e continuar na Europa, vai ser algo muito natural, muito normal, segundo dirigentes que eu ouvi da equipe corintiana. Mas enquanto não tivermos mesmo uma confirmação que o Barça contratou o Cavani, que fez realmente a proposta oficial, fica tudo, né, no campo da especulação e o Corinthians está ali em compasso de espera. Os próximos passos dos próximos dias vão ditar aí os rumos mais importantes de que o Corinthians já está analisando plano B, C, D, outros nomes para tentar a contratação de um grande centroavante. B, C, D e continuar sendo um grande centroavante é engraçado, né? Ô Zupac, se por acaso não vem o Cavani ou um grande atacante, como mesmo o Ortega estava falando, é uma decepção ou a diretoria do Corinthians não tem nada a ver com isso? Porque não foi ela que criou ou prometeu esse grande atacante? Vou dividir em 2 partes a resposta. Se não vier o Cavani, como é muito improvável que venha, não há nenhum tipo de decepção, porque não dá para você falar, olha, se eu não ganhar na Mega Sena, eu vou ficar decepcionado. A chance ela é muito pequena, né? E sempre esteve muito claro que a chance do Cavani vir era muito pequena. O Corinthians nunca disse que o Cavani viria. Isso foi trabalho de apuração dos jornalistas que chegaram a essa informação de que havia o interesse, que o Corinthians fez consultas, né? E se fez consultas é porque sabe que o normal é o Cavani ficar na Europa. Especialmente falando de clubes como Manchester United, Barcelona, embora numa má fase. Então, em relação ao Cavani, decepção alguma. Quem se decepcionar com a não vinda do Edinson Cavani é porque está lidando mal com as suas próprias expectativas. Abaixa o sarrafo e cai na real. Agora, se o Corinthians começar a temporada sem contratar um centroavante bastante superior ao que tem hoje, que é o Jô em fim de carreira, aí sim é uma decepção. Porque o próprio diretor de futebol, Roberto Andrade, deu uma entrevista e deixou bem claro que o Corinthians está procurando um centroavante. Né? Então, aí sim é uma decepção e aí sim vai forçar o Silvinho a olhar de outra maneira para o elenco, né? A gente fez ontem uma tela aqui conjecturando onde que o Paulinho pode jogar na equipe do Corinthians e existem algumas possibilidades. Ontem ou anteontem, já nem sei mais, mas a gente fez isso. Com o centroavante existe uma maneira de jogar, sem o centroavante isso muda radicalmente, porque está muito claro que com o Jô hoje o Corinthians não vai obter sucesso, porque o Jô, infelizmente, não está conseguindo entregar. Aí sim, vale a decepção. Eu gosto do nome Edinson. Edinson Cavani. Edinho. Hã? É o Edinho. É o Edinho da Fiel. Edinho da Fiel. No Recife é assim que fala, Edinho. Ô André, surpreende de alguma forma o Cavani estar muito mais próximo do Barcelona do que do Corinthians? Não, de maneira nenhuma, né, Edu? Assim, vamos tratar essa questão com a leveza que ela merece. Não há nenhum problema em um clube brasileiro, seja o Corinthians ou qualquer outro, conversar com os representantes do Cavani a partir do momento que esse jogador é uma pessoa diferente do que é a média dos jogadores top de linha. Ele tem uma vida fora do campo de interesses, as questões de cultura que ele admira, onde ele gosta de passar seu tempo livre, onde ele investe seu dinheiro. Ele é muito diferente, uma personalidade distinta. E já disse algumas vezes que teria interesse antes de encerrar a sua carreira como jogador, de voltar à América do Sul, talvez voltar até o próprio Uruguai, que é o seu país. Mas, até agora, ele tem condições plenas de jogar na elite da elite, que é onde ele está. O Barcelona está em um outro momento, é verdade. Mas, em termos de patamar, em termos de nível de futebol, continua no mesmo lugar. E, óbvio que, mesmo também enfrentando uma crise financeira muito séria, o Barcelona tem muito mais condições de pagar, de remunerar o Cavani, do que um clube brasileiro
exceto, creio, o Flamengo e o Atlético Mineiro, talvez até o Palmeiras, em termos de potencial, não sei se teria interesse. Mesmo assim, seria menos do que o Barcelona ofereceria. Esses clubes podem dar essa tacada. O Corinthians dificilmente, a não ser que seja uma operação gigante, como foi a da contratação do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que surpreendeu muita gente pela maneira como o Corinthians o remunerou. Mas aí é uma outra história, aí é uma outra engenharia, não se faz de uma hora para outra. A questão principal para mim é por que um jogador que atua no Manchester United jogaria no futebol brasileiro? Eu não estou falando do Corinthians, no futebol brasileiro. Quantos jogadores com essa condição estão aqui? O Andreas Pereira é jogador do Manchester United, então não conta, ou conta, mas ele está aqui por empréstimo. O Gustavo Gomes poderia jogar na elite da elite? Poderia jogar num time da Premier League? Creio que sim, pelo que nós vimos do Gustavo, ele é um jogador que tem potencial para isso. Mas ele está estabelecido? Não, não está ainda. Isso não é culpa dele. Zero críticas, só elogios ao Gustavo Gomes. Mais alguém? O goleiro Everton do Palmeiras, talvez. Pode ser. Sim. E os que voltaram Concordo. agora, o William, Hulk, esses caras que estão voltando. Mas se tivessem essa condição plena que o Cavani tem, eles estariam lá e não aqui. Seguramente. Certo? Então, não há motivo plausível, a não ser numa situação muito especial, que o jogador, nas condições dele, esteja aqui e não lá. Lá, eu digo, Europa, elite do futebol. Então, enquanto ele tiver essa possibilidade, para estender a carreira dele no mais alto dos níveis, é absolutamente natural que ele faça essa escolha e não venha para o Brasil. E olha, ainda em relação ao Corinthians, informação do GE, o Krasnodar teria feito uma proposta pelo Roger Guedes. Dá uma olhada aí. 12 milhões de euros. Isso hoje, quase 77 milhões de reais teria oferecido o clube russo. Direitos econômicos, o Corinthians tem apenas 40% da pizza do jogador. Vínculo com o Corinthians até 31 de agosto de 2025. O nosso Oswaldo Pascoal, agora há pouco no SPN-FC, conversando com o dirigente do Corinthians, disse que o Corinthians não recebeu nada oficialmente. Se teve proposta, então, foi para o staff do jogador, que já teve proposta também da Arábia Saudita, Zupac. Do Sharjah. Proposta já, né, do Sharjah. Até se falou em um eventual interesse da Roma, do José Mourinho, mas isso não foi confirmado. Agora, a proposta oficial, essa já é a segunda. E é natural que aconteça. O Roger Guedes, dos jogadores que o Corinthians contratou, vamos olhar para os contratados, é o único que tem potencial de revenda, né? Porque os outros... O Juliano tem 31, não é um veterano, mas o mercado europeu, enfim, não vai olhar para esses caras para contratá-los, para comprar direito. O Roger Guedes é um jovem de 24, 25 anos de idade. Então, o Corinthians vai ter que lidar com o assédio dos clubes de fora por ele, porque ele é um excelente jogador e ele tem mercado. E vai depender muito, mais do que da intenção do Corinthians de vendê-lo ou não, da vontade do atleta, né? E o Roger Guedes fez esse movimento para voltar ao Brasil agora. Ele poderia ter ficado em algum país, que não a China, né? Porque a China está mudando a sua política de investimento no futebol, mas ele fez a opção de voltar para o Brasil com alguns interesses, entre eles pensar em seleção brasileira, etc. e tal. Então, me parece claro que, nesse momento, o Roger Guedes também não tem esse interesse. E eu conversei também com uma pessoa bastante importante do Corinthians nessa semana, sobre possibilidade de venda de jogadores, os meninos e tal. E eu ouvi o seguinte, o Corinthians ele é um mau vendedor, em média, né? O Corinthians vende baixo, vende por pouco os seus jogadores, os jovens principalmente, e o mercado já sabe, né? Então o mercado sabe que não é preciso oferecer uma mala de dinheiro para contratar jogadores do Corinthians, diferentemente do que acontece no São Paulo, por exemplo. O mercado já sabe que para tirar as joias de Cotia é preciso investir pesado. E a intenção da diretoria do Corinthians, nesse momento, é recusar as propostas. O Corinthians não vai vender por pouco o João Vitor, o Roger Guedes, o Lucas Piton, que seja, né? Algumas propostas já foram rejeitadas no meio deste ano que está acabando, para o Corinthians se fortalecer como time e, a partir do meio do ano, se as propostas voltarem mais elevadas, mais compatíveis com o que o Corinthians entende, aí sim o Corinthians pode analisar. E acho que isso vale também para o Roger Guedes. O Corinthians tem uma previsão orçamentária de venda de jogadores, que é alta, é perto dos 100 milhões, acho que são 90 milhões de reais. O que eu ouvi dessa pessoa da diretoria é que o Corinthians está conseguindo diminuir essa previsão de venda de jogadores no orçamento pelo aumento de receitas em outros departamentos, principalmente no departamento de marketing. E isso dá fôlego para o Corinthians recusar propostas e só vender quando for algo muito elevado. Por enquanto, não chegou. Chegou essa para o Roger Guedes, mas não há o interesse.
Ô André, e aí a gente vê o Corinthians atrás desse jogador, desse centroavante, desse 9, ao mesmo tempo precisando ter cuidado para não perder o Roger Guedes. Mas e se perde o Roger Guedes? Se ele chega com esse super valor que o Corinthians espera para a temporada inteira e aí consegue contratar o centroavante que tanto sonha, é negócio? São decisões que eu acho que são comuns ao dia a dia das pessoas que trabalham num clube como o Corinthians, especialmente nesse momento. É claro que, pelos motivos explicados pelo Gustavo, dos 4 jogadores que foram contratados, 5, incluindo o Paulinho, o Guedes, ele é um cara com o qual o Corinthians tem de se preocupar, porque ele é interessante. Ele tem mercado, né? Não só pela questão futebolística, porque todos são por esse aspecto, mas a idade dele faz um alerta a ficar ligado em relação a assédios, e o futebol vive disso. O Corinthians está num momento em que ele pode se fechar e dizer não para qualquer tipo de oferta por qualquer jogador, especialmente alguém que tenha o valor do Roger Guedes e que pode atrair uma proposta muito grande? Não. Será necessário avaliar, evidentemente considerando a vontade dele, o que ele pretende fazer, quanto ficaria para o Corinthians, o que poderia ser feito com esse dinheiro, eventualmente fazer uma operação que case, sai o Guedes, entra alguém. Eu não acho que alguém na diretoria do Corinthians esteja pensando nesse momento em se desfazer do Roger Guedes. Ele acabou de chegar e já fez, pelo menos participou de uma grande diferença junto com os novos contratados. Mas o futebol é feito desse tipo de coisa, especialmente num momento, do ponto de vista de mercado, em que a vontade do jogador tem tanto peso. Fala, fiel, quem vocês acham que vai ser o novo camisa 9 do Timão? Comenta aqui a sua opinião, deixa o like e se inscreva no canal para vocês sempre estar recebendo as principais notícias do Timão. Tamo junto, vai Corinthians!